Olá, crianças, bom dia! Vamos nós para a nossa aula de língua portuguesa, a 42ª aula já. E nossa viagem continua lá para o Nordeste. Hoje nós vamos poesia em cordel, a arte nordestina. Onde está isso? Lá na apostila, na página 42. Já localizaram? Lápis, borracha, caderno? Isso, atenção. Módulo 21. Olha como estamos caminhando. Poesia em cordel, arte nordestina. E aqui nós temos uma foto e olha lá, cordéis à venda no centro de Luiz Gonzaga, Tradições Nordestinas do bairro São Cristóvão, Rio de Janeiro, 2014. Nas imagens há vários folhetos pendurados. Você sabe o que é um folheto? Nós conversamos isso já na aula passada. Folhetos são livros feitos artesanalmente, como se a gente dobrasse uma folha sulfite, tá? E lá o artista gravasse a sua poesia. Então são livrinhos pequenos, tá? E feito em folhas comuns. E olha aqui um cordelista, ó. Tá vendo? Ele tá lá numa feira, olha lá, ó, escritor e folheteiro de literatura de cordel, posando com folhetos no município de Feira de Santana, Bahia, 2019. Onde os folhetos de cordel nessas imagens estão pendurados? Olha aqui, presta atenção aí na sua apostila. Eles estão pendurados, ó, num varalzinho, em cordões. Por isso, o nome cordel. Por que esses folhetos são chamados de cordel? Acabamos de falar, né? São cordões, né? Um varalzinho e os folhetinhos ali pendurados até, ó, com prendedores de varal, de roupa. Mas, para explicar isso melhor para a gente, nós vamos lá para o Quintal da Cultura. No Senta que lá vem história. Isso aqui é legal. Talvez tenha alguma coisa boa aqui. Isso pode ser... Oi, Quelônio. Oi, Ludovico. Beleza. Agora, esse aqui... Bom, a professora disse que é legal, que isso pode ajudar o... Peraí. O Quelônio! Quelônio! Oi? Dá licencinha, sabe o que é, Quelônio? Eu tenho que fazer uma pesquisa para a escola. E é sobre cultura nordestina. Certo. A minha parte é sobre cordel. Aí eu pensei assim ali, de repente, será que na sua biblioteca teria alguma coisa a mais para me ajudar? Oxente, Ludovico, é claro que tem, mas eu acho que eu posso lhe ajudar aqui mesmo. Aqui? É, porque eu sei de cor umas estrofes retiradas do folheto de Rodolfo Coelho Cavalcante que fala justamente o que é um cordel. Uau! Que sorte mesmo! Você me ajuda num repente? Eu? Sim. O cordel num repente? Exato. De repente, é pra já. Eu vou pegar o instrumento. Bora. Beleza! Obrigado, você é o jabuti! Você é o jabuti! Você é o cara! Oxente. Cordel quer dizer barbante ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão. Como fonte de cultura ou melhor poesia pura dos poetas do sertão. O chamado trovador ou poeta popular era semi-analfabeto, porém sabia rimar. Seus folhetos escrevia e os sertanejos os liam, por ser o seu linguajar. O cordel é dividido, escrito, cantado, oral. Porém o cordel legítimo é aquele tipo jornal que traz a notícia nova em cestilhas, nunca em trova, e agrada ao pessoal.
cordel, sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura, veículo de educação. Retrata histórias passadas que estão documentadas para toda geração. Minha, 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 minha. Compreendeu agora, Ludovico? Entendi. E eu vou cantar pra todo mundo da sala e... Dessa vez eu tiro 10, Quilônio. Sucesso! Sucesso! Obrigado. E aí, gostaram? Bem legal aquele jabuti, não é? Ele fez uma poesia de cordel e cantada, assim como os cordelistas fazem nas feiras. Mas agora vamos para o nosso texto. Os assuntos dos cordéis são bastante variados. Podem ser, por exemplo, fatos do dia a dia, acontecimentos ou personagens históricos ou religiosos. A recontagem de lendas e de contos. Os cordéis visam noticiar, divertir, ensinar as pessoas ou mesmo fazer comentários e críticas a indivíduos e a fatos ocorridos. Então, os cordéis, eles podem ser, olha aqui, ó, para divertir, fazer uma crítica. Existem variados tipos de cordéis. Cada cordelista, cada poeta, escolhe o seu assunto preferido para lá escrever, certo? As capas dos livros, presta atenção nesse parágrafo, de cordel são xilogravuras. Já ouviu essa palavra? Grifa aí igual eu grifei aqui, ó, essa palavra, xilogravuras. Ou seja, elas resultam de processo parecido com a de um carimbo. O artista escava na madeira a figura que deseja imprimir, isto é, faz uma matriz, usando um rolo ou algo parecido. Ele passa a tinta nas partes salientes do entalhe, daí ele imprime a imagem em papel. Veja as imagens desse processo na página seguinte. Vira aí com a gente para a gente ver. Tá vendo? Aqui, ó, um pedaço de madeira. Aí o artista usa uma faquinha que a gente chama de goiva. E ele vai retirando lá o pedacinho da madeira e ele vai fazendo. Mas o que ele quer, o desenho que ele quer, não é aquilo que ele tirou. É o que vai ficar aqui, ó, na parte de cima. Olha aqui, aí depois ele pega uma tinta especial, com um rolinho ele passa e tipo carimba no papel. Olha que bonito que fica. Hoje em dia, os cordéis podem estar nas livrarias, nas bibliotecas e na internet, mas os livrinhos circulam principalmente nas feiras livres do Nordeste do Brasil e em festivais que são destaques no estado de Pernambuco. Esse texto foi escrito pela autora Leira Rense. Olha aí. Então, agora a gente vai ver uma xilogravura, que na aula passada a gente estudou o texto da girafa, que era um cordel, e agora hoje nós vamos estudar a xilogravura, a arte, tá? Dos cordéis. Mas antes, vamos responder, vamos ver se entendeu tudo sobre cordel. Onde os folhetos de cordel podem ser encontrados? Eles podem ser encontrados principalmente nas feiras, lá do norte do país. Mas hoje em dia, se você fizer uma pesquisa aí rápida na internet, você vai ter uma série de cordéis. Onde eles são encontrados nas feiras? Geralmente pendurados em cordões, tá? E se a gente for numa livraria, a gente pode encontrar? Atualmente, sim. Por que os cordelistas usam instrumentos musicais em suas apresentações? Então, além da gravura, do texto que está lá, do poema, eles cantam, eles musificam, acho que é essa a palavra, o cordel. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas que estão passando ali na feira, atenção para ele, as pessoas escutam, oh, que história legal, e compram o livreto dele. Conte como é feita uma xilogravura. Sabe quem vai contar isso pra gente? São dois garotos, filho do maior xilogravurista do Brasil. Meu nome é Pedro, tenho 12 anos, moro no Crato, Ceará.
Eu faço xilogravura, a mesma arte que meu pai. E aqui é a madeira apropriada, né, para fazer. Essa daqui é emburana de cheiro. Essa é o cedro. Esse aqui o louro canela. E esse daqui é a emburana de cambão. Então, logo meu desenho pra tu mandar minha mão. Você pega a madeira, vai ela naquela lixa e lixa ela, lixa até ela ficar bem lisinha assim, ó. Aí você aí desenha pra cortar com a faquinha especial. Tem essa goiva que ela é tipo V. Essa daqui é um U, então, parece um U. Deixa eu mostrar aqui a vocês, né? Aqui eu desenhei com carbono. Daqui, ó. Ele é um fóssil. Eu botei o carbono aqui assim de baixo. E desenhei aqui, contornei. Eu tô fazendo uma paisagem. É do deserto. E tem um rio. Tem, é claro. Eu brincando. Eu sou um artista. Porque ele tá fazendo dinossauro. E eu se lembrei pela cabeça. Ele não se lembra pela cabeça, ele tem que fazer olhando. Mas o artista não é só inventar. Sim. Ele copia, ele inventa, ele faz um monte de coisa. Sabemos, Litinha, porque eu peguei e fiz esses esqui e fiz o rio muito fundo e as barreirinhas com a goivinha e o sol. Essa estilo foi feita por mim para fazer um lambe-lambe. Eu botei lá na Expocrato. Meu pai também botou em São Paulo. Você pega um pincel grande, mergulha na cola com água e passa assim na parede com o pincel e aprega lá. Aí você vai passar a cola por cima também. Aí quando secar, ela vai dar a cola vai dar um tipo de um brilho nela, no papel, vai ficar bem bonito. Aqui são os rolos, ó. Aqui é a cor que pega a tinta, que é o rolo maior. Ele que fez e foi eu que pedi. Tem esse. Aqui é a tinta gráfica. A gente pega com essa colherzinha aqui especial. Aqui a madeira esculpida, você pega o rolo, você pega a matriz, ó. Aí agora que você passou a tinta, você centraliza a madeira, onde tem a matriz na folha. E leva pra prensa. Aí. Depois que imprimir, você leva para secar. Pra mim, meu pai é um artista. Que quando eu crescer, eu quero ficar que nem ele, fazendo cordel e fazendo xilogravura. Pai é o melhor pai do mundo. O pai de Pedro e Eric, Carlos Henrique, é um dos xilogravuristas mais produtivos do Ceará. Menino danado, tá me surpreendendo a cada dia. E aí, viram? Conheceram um ateliê de xilogravura? Bem legal, viu? E as crianças lá pequenininha aprendendo essa arte. Observe a imagem reproduzida a seguir. Ela é a capa de um livro de cordel com uma xilogravura. Olha aqui, qual que é o reconto? João e Maria em cordel. Ah, quando a professora ou alguém da sua família leu a história de João e Maria, provavelmente ela leu num texto em prosa, que a gente chama, né? Num texto mais narrativo, sem muitas rimas, sem estrofes. E esse daqui, esse João e Maria, ele já está falando aqui, ó, em cordel. E aqui são os colaboradores, ó, foi feito com 3 autores, ó, o Emival, a Lisiane e a Cíntia.
E olha aqui que interessante. Ó, nós sabemos quem são essas crianças. João e Maria, que é o título aqui. Por que que nós sabemos mais que é o João e Maria? Olha quem está lá no fundo da imagem, uma casinha. Mas é uma casinha comum? Olha lá, é uma casinha no meio de uma floresta. Olha as árvores grandes, frondosas. E olha lá, presta atenção. Ó, a bolachinha, é a casinha de doces. E o João e Maria, eles estão voltando da casa ou eles estão indo em direção? Eles estão indo, né? Tanto que eles estão, ó, de costa pra gente. Que eles estão indo em direção à casinha. Vamos lá pensar sobre isso. Lá na página 46, conversando comigo, vou colocar aqui para você ir respondendo. Combinado? Quais figuras estão desenhadas na capa do livro? Quais suas cores? As figuras: a casinha, João e Maria, o caminho, as árvores. E qual a cor? Ah, a cor é só preto e branco. Por quê? Porque é uma xilogravura. Qual é o nome das crianças que aparecem na capa do livro? Por que que a gente sabe? Porque está aqui, ó, João e Maria, e a gente sabe também por quê? Por causa da referência da história, que você já deve conhecer, não é? Uma casinha de doce, floresta, a gente já lembra da história do João e Maria. 3. Para onde as crianças estão se dirigindo? Como você sabe? Ah, elas estão caminhando para a casinha de doces. Por que que a gente sabe? Ó, elas estão olhando para o trajeto, né? Elas não estão de costas para a casinha. Por isso que a gente sabe que elas estão indo para lá, tá no meio da história ainda. 4. Os cordelistas podem fazer a recontagem de histórias conhecidas. A. Qual é a história recontada nesse livro? Chapeuzinho Vermelho? Claro que não, né? 2 crianças, uma casinha de doce e floresta, história de João e Maria. De quem é aquela casinha? Apesar de ser feita de doces, toda bonitinha, enfeitadinha, é a casinha da bruxa. O que indica as árvores? O que indicam as árvores representadas na imagem? Olha aqui, as árvores estão assim, ó, bem em destaque, né? Bem pretas, assim, quer dizer que é uma floresta escura, árvores grandes, perigo. Não é uma floresta, um jardim que a gente passa ali cantando. Era uma floresta fechada, certo? Para qual leitor esse livro de cordel se destina? Como você sabe? Esse cordel foi destinado, foi pensado, escrito para quem? Ele foi pensado para vocês, crianças. Isso não quer dizer que nós, adultos, não se interessem em ler também. Mas quando os autores aqui, ó, pensaram em escrever, eles queriam divertir quem? Vocês. Então, ele é destinado ao público infantil. Agora, dá uma esticada, assim, ó, levanta um braço, um outro, dá um ha! Senta aí de novo, pega seu lápis, porque agora nós vamos entrar no estudo da língua. E hoje nós vamos pensar por que certas palavras a gente fala a vogal E com som de I e a vogal O com som de U. Vocês já prestaram atenção que às vezes ao falar, ao pronunciar uma palavra, a gente troca? O E a gente fala I, o O a gente fala U. Por que será que isso acontece? Ouça com atenção esse texto aqui que eu vou ler com vocês e vai lendo aí, ó. Combinado? Eu vou tentar ler da maneira como ele está escrito, certo? O folheto é mostrado no cordel, que é cordinha, onde o vate despendura seus romances e folhinha, para vendê-los na Europa, fazendo sua feirinha. Agora, se eu fosse ler mais rápido, sem ficar muito atento aos detalhes, escuta. O folheto é mostrado no cordel, que é cordinha, onde o vate despendura. Você prestou atenção?
Quando a gente lê assim de maneira mais rápida, sem querer, a gente fala assim, ó, o folheto. Ó, o é mostrado. Ó, no cordel, que a gente não fala que, a gente fala que é despendurado. Onde o vate é despendura, tá vendo? Essa letrinha E e U, sem querer, certo? Na pronúncia, ela sai com um som trocado. Quer ver outro exemplo? Texto 2. Vou ler assim, ó, prestando atenção na letra para não trocar. Por que chamou-se cordel? Por ser vendido em cordão, devido à lama e poeira, ficava alto do chão. Da cultura cordelista é a sua tradição. Agora eu vou ler assim, ó, de maneira mais reta, tá? Sem prestar muito atenção, sem parar ali nas letrinhas, ó. Escuta. Por que chamou-se cordel? Por ser vendido, devido e poeira no alto do chão. Tá vendo? As letrinhas aqui, ó, eu falo pu, que, ó, pu, que, por ser vendido. E aqui é o, devido. E aqui é a letrinha O. Por que que eu falei U? Ilama? Não é ilama, ó, é elama. Por que que isso acontece? A pronúncia nem sempre vai ser igual à forma que a gente deve registrar, tá? E agora, o porquê é o que nós vamos estudar agora. Preste bastante atenção. Contorne a sílaba, página 52, contorne a sílaba mais forte dessas palavras. E agora a gente vai precisar chamar a palavra. Como isso, chamar a palavra? Faz de conta que as palavras moram numa casinha. E a gente está lá no portão da casa dela. E a gente vai chamar ela. Quando a gente chamar ela, vocês vão prestar atenção que tem uma sílaba da palavra que a gente estica mais. Essa sílaba que a gente estica mais é a sílaba mais forte da palavra. Presta atenção, ó. Peteca. O té eu estiquei. Então, circula aí. O té é a sílaba mais forte. Agora vamos chamar o ouvido. Ouvido. Ouvi. Ouvi é a sílaba mais forte. Brecha. Vamos lá na casa da brecha? Olha aí. O bré é a sílaba mais forte. Surpre. Ó, pre. O pre é a sílaba mais forte. Monte. Vamos comigo? Monte. O mon. Grande. O grande. Mané. O né. Brinquê. O que? Queri. Uri. Encantar. O tá. Instam. O tão. Tempo. É assim? Não. Tempo. O tem. Parado. Urá. Ufa, chamamos muitas palavras, né? Cansou até minha garganta aqui. Confira aí se você marcou certinho, que elas são muito importantes para a nossa explicação. O te, o vi, o bre, o pre, o mon, o gran, o né, o que, o ri, o tá, o tan, o tem e o ra. Foi? Então, vamos lá. 2. Copie as palavras da atividade anterior em que a vogal E pode ser pronunciada como I e a vogal O pode ser pronunciada como U.
Depois pinte essas vogais. Então, aqui, ó, a gente vai ver, ó, a vogal E pode ser pronunciada como I. Quando a gente fala peteca, a gente pronuncia, por acaso, petica? Ou piteca? Não. E essa não, a gente não muda o sol. E quando a gente fala ouvido? Presta atenção, aqui, ó, no O. Ouvido. A gente, sem querer, sem perceber, troca o O pelo I. Então, vamos lá escrever ouvido. O certo é escrever ouvido. Mas a gente pronuncia, a gente fala U. Então, por isso que você circula aí a vogal O. Brecha. A gente fala bricha? Não, então essa não há troca na pronúncia. Surpresa. 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 Não há troca. Monte. Monte. Olha o que eu falei. Eu troquei a letra E pela pronúncia I. Então, monte, a gente vai escrever aqui, ó. Monte. Na verdade, não é ti, né? É monte. E aí, na pronúncia, sai o I. Grande. Grande. Sai o I aqui no lugar do E. Grande. Eu escrevo E, tá? Isso tem que ficar marcadinho aí na cabeça de vocês. Na hora de escrever, a gente não pode trocar. Na pronúncia é natural sair, mas na escrita tem que ficar certinho o E. Grande. Mané. Certinho, eu não falo mani. Então, ele não vem. Brinquedo. Aqui eu troquei o O pelo U. Brinquedo. E aí, na pronúncia, na fala, aparece o U. Presta atenção nessa palavra brinquedos. Brinquedos. B-R-I-N-Q. Q-U-E. Encantado. E aqui é a letra O. Então, encantado, a gente põe... Opa, pulei uma palavra. Queridos. Ó, U também aqui e encantado. Presta atenção nessas duas palavras. Q-U-E, R-I, dos. D-O-S. Encantado. Mas quando nós falamos, acaba saindo U. Instante. Ó, instante. Mas o certo de grafar, de escrever, instante. Termina com E. Tempo. Ó, novamente. Pu. Termina com U. Termina com U, não. A gente pronuncia U, mas escreve O. Parado. Novamente, a pronúncia é diferente do que escrevemos. Presta bastante atenção, grifa a letra que sai pronunciada diferente, certo? Se não deu tempo, dá aquele pause, combinado? E olha, ou se não, olha lá no grupo do WhatsApp. Página 53, 3. O que você pode perceber na pronúncia das vogais E ou U quando elas estão na sílaba forte da palavra? Quando elas estão na sílaba forte da palavra, não há troca, certo? Porque ela é a mais forte, então ela continua, a gente fala igual escrevemos. É o caso da peteca.
A gente não fala petica, certo? Então, vamos lá. A fala é igual à escrita. A, espacinho, fala, espacinho, é, espacinho, igual, espacinho, a, esse A fica sozinho, escrita. Prontos? 4. E quando essas vogais estão na sílaba fraca da palavra, o que acontece? Quando essas vogais estão na sílaba fraca da palavra, há uma mudança na fala, na pronúncia, tá? Normal acontecer isso, mas atenção! Na hora de escrever, a gente deve grafar o certo, não aquilo que nós falamos. Combinado? O E, nós falamos I. Então, escreve aí. E, falamos I. Pronunciamos I. O, falamos U. Certo? Pronunciamos a letra U. Quando essas vogais estão na sílaba mais fraca da palavra. Página 57. Isso, vai passar um monte de página agora lá no Em Casa mesmo. Que nós vamos fazer com vocês essa daqui. Que nós temos que pensar um pouquinho mais. Chegou na página 57? 3. Dê exemplo de 3 palavras escritas com a vogal E, que na pronúncia podem ser transformadas em I. Então, palavras que têm a letrinha E, que na hora de escrevermos a gente tem que colocar a letrinha E, mas na hora de pronunciar, de falar, a gente acaba falando I. Vamos lá? Eu pensei, sabe no quê? No alicate. Olha aqui, ó, alicate. Mas na hora de escrever eu não posso pôr alicate, é alicate. Então, vamos escrever, ó, alicate. Eu tenho que escrever, ó, o E eu até grafei de vermelho, porque essa é a escrita correta. Que mais? Alicate, tomate. O certo é escrever tomate, mas quando falamos, acabamos falando assim, vamos lá comprar tomate? Tá vendo? Sai o I, mas grafamos, escrevemos E. E aí, nós sobrou um pouquinho de tomate, a gente vai colocar no pote. Pote. Pote não, certo? Pote. Mas falamos pote. Então, essas letrinhas E, quando pronunciadas, sai I. Escreveram? Alicate, tomate, pote. B. 3 palavras escritas com a vogal O, que na pronúncia podem ser transformadas em U, certo? No cotidiano, a gente nem percebe que a gente faz isso. Eu pensei no amarelo. Vocês já perceberam? A gente não fala amarelo, a gente fala amarelo, né? Então, vamos escrever, ó, amarelo. Escrevemos O, mas acabamos pronunciando U. Conto. O conto de João Maria. Ó, conto. Não é conto que escrevemos, é conto. Termina com O. E Marcelo também termina com O, mas pronunciamos U. Escreveram direitinho? Amarelo, conto e Marcelo. Então, vamos lá, vamos jogar, nós vamos lá para o anexo. E agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, que nós vamos para as rimas, né? Estamos estudando poemas já há 2 semanas e treinando a nossa habilidade de fazer rimas. Será que vai sair algum cordelista aqui de Barretos? Então, vamos lá.
lá no anexo 181. Não precisa nem arrancar, só vira a apostila assim para você, para fazermos junto. Então, no anexo da página 181, esse anexo aqui, lá no fim da apostila. Já achou? O anexo 3. Referente à página 53. Hora do jogo. Prontos para começar? Vou pegar aqui, ó, a minha lousinha. Opa, acho que vou deixar ela aqui. Depois eu arrumo para vocês, só para a gente ver. Ali, ó. Ali na tela vai aparecer algumas figuras. Essas figuras vai ser a palavra ditada. E aí eu vou escrever com vocês. Lembrando que nós vamos escrever de cursiva, certo? Então vamos lá ver qual é a primeira figura. Palavra ditada, cana. Vamos escrever a palavra cana. Aqui, ó, can. Vamos treinar a letra maiúscula? Então, o C maiúsculo, ó. K, o C, A. Na. N, A. Letra redondinha, cana. Parece que tem aquele som de Por quê? Porque depois do A vem a letrinha N. Mas não há necessidade de pôr o tio aqui, certo? Vamos para a próxima palavra ditada. Quem vai aparecer? Avião. Facinho, né? Vamos treinar a letra maiúscula. Então, vou começar com A maiúsculo. Lembra dele? O A. Ó, o V. Sobe, desce, sobe. Dá o lacinho e puxa lá para cima para a gente já fazer o I. A, O, fechou, passou por cima, puxou o boné. E aí, o tio. Avião. Certo? Vamos para a próxima palavra ditada. Quem vai aparecer? Um ninho. Olha o N maiúsculo. Se é maiúsculo, eu começo em cima. Desceu, sobe, duas montanhas. O I, duas montanhas. Uma, duas. O H, encosta lá na linha, desce, escorregou. Vai, volta, fechou. Certo? Quando termino, que eu ponho um pinguinho. Ninho. Podemos ir para a próxima? Já fizeram o registro? Só nessa coluna da palavra ditada por enquanto, hein? E quem vai aparecer? Olha lá, a cabeça branca, meio carequinha, é um avô. Olha o A maiúsculo, parece o C, mas não é, tem aquela curvinha ali. O V, dá o lacinho, já faz o O lá em cima, ó. Vai, volta, fechou, acento circunflexo no O. Avô. Próximo. Esse é um menino. Qual que é a diferença? Mais uma montanha aqui do N, ó. 3, 1, 2, 3. N, de novo N. E o O. Menino. E a última. E essa daqui, ó, a gente fala
jabuti. Mas aí eu fui pesquisar que o correto mesmo lá da língua indígena do Tupi não seria jabuti, e sim japoti, certo? Mas os dois estão corretos, mas nós vamos escrever jaboti, tá bom? Jaboti. Nós vamos ver essa palavra grafada das duas maneiras. As duas maneiras está certa. Com U e com O estão corretas. Agora eu vou fazer uma rima só e vocês vão fazer a rima 2 e a rima 3 depois sozinhos em casa, certo? Então vamos lá, ó. Ana. Ana, facinho, olha aqui, ó. Se eu tirar o C, cana. Se eu tirar o C, fica Ana. Ó, Ana. Que mais? Poderia ser cama, Mariana, né? Aí depois você escreve. Avião. O que poderia? Ah, olha aqui que legal. Se eu colocar o G aqui do avião, olha o que fica, ó. Gavião, ó. Gavião. E termina igual. Poderia, e agora para completar, poderia ser João, coração, mamão, mão, certo? Ninho, ninho poderia ser carinho. Então, vamos lá? Carinho, NHO. Avô. Avô, nós vamos utilizar uma expressão. Ó, já vou, avô. Usei duas palavras, mas que o som foi igual. Olha que legal. Também é considerado uma rima. Já vou. Por quê? Nós acabamos não pronunciando a vogal U, igual estávamos estudando. Já, acento agudo no A. Menino, nordestino, lá do norte, igual a poesia que estamos estudando. Nordestino. Sino, hino, fino. Jaboti, sapoti. Sapoti, uma fruta. Sapoti, divertir, sentir, certo? Aí você completa a rima depois sozinho. Se não deu tempo, aperta o pause aí para terminar. Aqui vocês vão ver um vídeo da isogravura. A gente não aprendeu a xilogravura? Aqui você vai fazer a isogravura, uma gravura no isopor, bem legal. Não precisa ter o rolinho, certo? Você pode usar o pincel ou até uma buchinha para fazer a sua gravura, que vai aparecer aqui no Eu Fiz. Não deixem de assistir esse vídeo, combinado? E envia uma foto, não vale vídeo. A tarefa ficou a página 57, que vocês vão treinar as rimas. O X, lá no caderno de caligrafia, os sons do X, e aí aquele áudio bonito para sua professora. Combinado? E assim termina a nossa aula. Tchau, tchau!